Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Quantos aqui tem dois motivos para adorar a Deus nessa noite? Glorifique Ele, exalte a Ele, porque Ele já chegou aqui neste lugar. Lembro certa vez uma oração que eu fiz depois de me batizar e eu falei: Deus, eu quero ser um jovem separado para Ti. Eu quero ser um jovem que seja derramado pela Tua presença. E hoje, através do Espírito Santo de Deus, Deus me separou, me tirou lá do mundo, me tirou do mundo das drogas e da prostituição e disse: tu vai pregar minha palavra. E hoje Ele está aqui, está te chamando também. Ele tem um propósito na sua vida. Ele tem algo para você nessa noite. Então glorifique e exalte a Ele, porque a presença dEle já está aqui neste lugar. Aleluia, glória a Deus, Pai. Êxodo capítulo 3. Aleluia, Deus. Aleluia. Bendito é teu nome. Êxodo capítulo 3, versículo do 1 ao 6 vai dizer assim: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian. E levando ele o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire a sandália dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Feche seus olhos nessa noite, vamos fazer uma oração. Soberano Deus e eterno Pai, aqui eu te entrego a minha vida nas tuas mãos nessa noite. Senhor, sem a tua presença eu não sou nada. Senhor, eu sou apenas um instrumento teu. Fale comigo, Senhor, para que eu possa falar, Senhor, aquilo que tu quer falar para a tua igreja. Senhor, tu conhece cada coração e cada mente que chegou aqui neste lugar. Então fale com eles hoje, conforme a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, manifesta a tua glória sobre este lugar. Derrama teu Espírito sobre as nossas vidas, que nós venhamos ser cheios da tua presença. Em nome de Jesus. Pode tomar os seus assentos. Aleluia, glória a Deus. Antes de dar início, eu queria aqui expressar minha gratidão a Deus por mais essa oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor nessa noite para a igreja. Agradecer ao Rafael e a Lu por ter me convidado, ter me dado essa oportunidade. Agradecer também ao meu pastor pela confiança. Muito grato a Deus e honrado por ministrar a palavra de Deus. Fui chamado, fui escolhido e sei que há um caminho que Deus já preparou para me trilhar. E sirvo a igreja conforme a vontade dele. Esse livro que nós lemos vai falar sobre, esse capítulo 3 do livro de Êxodo, vai falar sobre um homem muito conhecido por nós. O nome dele é Moisés. No capítulo 1 do livro de Êxodo, vai dizer que entra para o Egito Jacó e os seus filhos. E José já estava lá no Egito. E eles crescem e se multiplicam. Mas chega um momento que aquela geração morre, falece. E toda aquela descendência ela é excluída. Daí o povo começa a se multiplicar. O povo começa a crescer. Cresce bastante ali no Egito. E no capítulo 1 surge um rei, um novo faraó. E esse faraó, ele não conhecia José. Ele não conhecia aquele povo de Israel. Ele não sabia que aquele povo era um povo escolhido por Deus. Ele não sabia que sobre aquele povo havia uma promessa. Ele não sabia que aquele povo era um povo que Deus tinha separado para fazer algo na vida deles.
Então surge esse novo rei, surge esse faraó. E esse faraó, ele vê o crescimento daquele povo. E ele fala assim: nós temos que fazer algo para que esse povo não venha mais crescer. Porque o povo maior estava se tornando maior do que o povo egípcio. Então ele cria uma estratégia e fala assim: vamos colocar mais trabalhos para... Vamos colocar mais trabalho para ele, trabalho pesado, trabalho duro, para que eles não venham crescer e se multiplicar e ficar mais fortes do que nós. Para que quando haver uma guerra, eles não se juntarem com os nossos adversários e nos vencerem, saírem da escravidão. Então o rei, ele dá uma ordem para que as parteiras, quando os filhos das hebreias fossem ter filhos, as parteiras fossem lá e verificassem. Se fosse mulher, deixava viver, mas se fosse homem, podia matar. Mas só que as parteiras temeram a Deus, e quando elas chegaram lá, elas não tiveram coragem de matar os meninos, e foi contra a autoridade, foi contra a voz daquele rei. Então certa feita elas vão se apresentar para o faraó, e faraó diz: por que vocês fizeram isso? Aí ela olha para faraó e diz assim, elas dão uma desculpa para ele, diz assim: faraó, é o seguinte, o povo hebreu, as mulheres hebreias são diferentes das egípcias. Quando a gente chega lá, as mulheres já teve filho, então não tem como a gente fazer nada. Mas isso era uma desculpa que ela estava dando para o rei. Então, por conta desse temor que aquelas parteiras sentiram no coração, Deus abençoou aquelas parteiras com a família, com família. Logo em seguida, o rei furioso, vendo que o plano dele não deu certo, ele dá outra ordem, falando assim que todo menino homem que nascesse naquele tempo tinha que ser jogado no Nilo para morrer, no rio. Então novamente aquele homem, aquele faraó faz esse plano. E naquele momento Deus, ele prioriza aquele povo, porque aquele povo, ele tinha uma promessa. Sobre a vida daquele povo havia uma palavra, Júnior, uma palavra de Deus. Sobre aquele povo existia uma promessa, assim como existe uma promessa sobre a minha vida e sobre sua vida. Ah, pregador, mas qual é essa promessa? Um dia um mestre subiu, mas também ele falou que um dia que ele há de buscar a sua igreja. Então esse dia já está próximo e esse dia está chegando. Então pode se levantar faraó, pode se levantar deputado, pode se levantar governador, pode se levantar ideologias, pode se levantar o inferno, fofoca contra a sua vida, mas há uma promessa sobre a sua vida e sobre a minha vida. O rei está voltando, ele está voltando para buscar a sua igreja, e aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Ele está voltando, ele está voltando. Tem uma promessa na minha vida e também tem uma promessa na sua vida. Aguarde mais um pouquinho, aguente mais um pouquinho, porque chegará o momento que abrirá o céu e a sua igreja há de ser arrebatada. Aleluia, Deus. Estou ansioso por essa volta. Estou ansioso por esse momento. Estou ansioso para a vinda do Mestre. Êxodo capítulo 2 vai dizer que havia um homem da casa de Levi, cujo nome era Arão. Ele tinha uma esposa chamada Joquebede, e esses eram os pais de Moisés. Moisés nasce naquele período que o rei tinha falado para matar todas as crianças, todos os meninos daquele tempo. Moisés nasce, e a mãe, vendo que Moisés era uma criança com um bom semblante, uma criança formosa, com uma aparência boa, ela esconde aquele menino durante 3 meses. Só que chega um momento que aquela mãe vê que não dá mais para esconder o menino, não dá mais para esconder o menino daquele decreto que foi lançado. Então a mãe agora, ela vai criar uma estratégia. Ela pega um cesto, ela faz algo para fortalecer esse cesto. Ela reveste esse cesto, e quando ela reveste esse cesto, ela coloca essa criança dentro do cesto e põe no rio. E quando ela coloca esse menino no rio,
O cesto vai indo. E a irmã dele, a irmã daquele menino, chamada Miriam, ela vai olhando e observando o destino daquele cesto. Certa feita, a filha de Faraó, ela desce para tomar banho no rio. E ela vê aquele cesto de longe. E ela fala para alguma das suas criadas ir buscar aquele cesto. E quando ela vê aquele cesto, ela abre ele e ela vê uma criança dentro do cesto. E essa criança era Moisés. Então ela vê aquela criança chorando. E ela sente um remorso por aquela criança. E ao invés dela olhar para aquela criança e querer matar por conta do decreto, e querer se desfazer por conta do decreto que tinha lançado, ela não. Ela cria no seu coração um desejo de criar aquela criança. Porém, Moisés era um menino muito novo. Ele precisava de um alimento materno. Ele precisava ser amamentado naquele tempo ainda. Então Miriam, a irmã dele, ela vai até a filha de Faraó e diz assim: eu posso trazer alguma hebreia para você, para que ela possa criar um menino até uma certa idade e ele voltar novamente no seu colo. E a filha de Faraó fala assim: ok, pode ir lá buscar. E neste momento ela vai buscar Joquebede, a mãe de Moisés. E Joquebede chega até lá. A filha de Faraó entrega o bebê para ela. E quando ela entrega o bebê, a mãe de Moisés cuida dele durante o período. E quando ele já está de idade, já tem uma certa idade, não precisa mais de um alimento materno, ela entrega novamente para a filha de Faraó. E quando a filha de Faraó pega na sua mão aquele bebê, que se considera agora filho dela, ela olha e dá um nome para esse menino. E o nome desse menino é Moisés, porque ela dizia: das águas os tirei. E dali em diante Moisés vai crescendo. Ele estuda nas melhores escolas, recebe a melhor educação possível no Egito, vive próximo do Faraó e também se considera um parente de Faraó. E isso cooperou para Moisés ir crescendo aos conhecimentos e aprendizado da cultura egípcia, principalmente também na ciência dos egípcios. Certo dia Moisés vai visitar os seus irmãos, o povo hebreu, e ele vê nesse momento um egípcio brigando com o hebreu. E ele olha aquilo e não se conforma e vai defender aquele hebreu. E naquele momento da sua ira, que ele vai defender, ele acaba matando e enterrando o corpo. Ele olha para o lado e para o outro, não vê ninguém e acaba matando aquele egípcio. No outro dia ele vai sair novamente para ver os seus irmãos. E ele vê dois hebreus brigando. E ele olha para os hebreus e fala assim: por que vocês entre si estão brigando? E naquele momento, aquele povo, ele olha para Moisés e diz assim: quem te colocou como juiz sobre nós? Por acaso você vai querer matar a gente assim como matou aquele egípcio? E Moisés, ele vê que não dá mais para esconder o que ele fez. Não dá mais para esconder o que aconteceu. Então no dia seguinte, o faraó descobre que Moisés fez isso. Então o faraó manda matar Moisés. Só que Moisés, esperto, ele foge. E ele foge para o deserto de Midian. E agora Moisés, quando chega ali, ele vai dar o início em uma nova vida, uma nova história. E ali naquele momento, começa uma nova vida de Moisés. Começa uma nova caminhada, uma nova trajetória. E é sobre isso que eu quero pregar para você nessa noite. Chegando Moisés em Midian, ele se assenta em um poço. E nesse poço chega 7 moças para dar de beber para o rebanho do seu pai. Só que quando ela chega para dar de beber para o rebanho do seu pai, existiam alguns pastores sobre esse poço também. E impediram ela de dar o alimento, a água para aquele rebanho. Só que Moisés se levanta e defende aquelas moças. Aquelas moças vão para casa. Chega à casa do seu pai e seu pai pergunta: vocês chegaram muito cedo, o que aconteceu? Ela falou: havia um homem que nos ajudou a pegar água e alimentar o seu rebanho. E este homem chamado Reuel, que também conhecido como Jetro, ele vai mandar chamar Moisés. Ele manda chamar Moisés e diz assim: chama ele, para ele vir jantar com a gente. Moisés chega à casa de Jetro, se sente à vontade e pensa em morar ali. E Jetro dá a sua filha, chamada Zípora, a Moisés. Só que decorrido o tempo, aquele povo que se encontra lá no Egito chora, geme, implora, porque estava sendo escravizado, estava trabalhando pesado e queria mudar de vida.
Então entramos agora no capítulo que nós lemos. Certa feita Moisés estava apacentando as ovelhas no deserto. Ele chega até o Monte Horebe, que é um monte conhecido como o Monte do Senhor. Moisés chega até esse monte e ali desce o anjo do Senhor, ele aparece em uma chama, no meio de uma sarça ardente. Então Moisés, ele observa o que estava acontecendo e vê que a sarça pegava fogo, porém pegava fogo, mas não se consumia. Só que o local onde Moisés estava era um lugar deserto, era um lugar seco. Logo pensamos então que o calor daquele local era intenso. As folhas poderiam crescer, mas chega um momento que elas se secam e possam pegar fogo naturalmente. Porém esse fogo que consumia aquela sarça foi um fogo que chamou a atenção de Moisés, porque o fogo estava sobre a sarça, porém não consumia a sarça, porém não destruía a sarça, porque aquela chama sobre a sarça não era uma chama qualquer, Júnior. Aquela chama sobre a sarça era a manifestação de Deus através do fogo para Moisés. A sarça não se consumia porque não era um fogo feito pela mão do homem. A sarça não se consumia porque era um fogo totalmente feito pela manifestação da presença de Deus. Porque esse fogo feito por mão de homem, a sarça teria queimado. Se fosse fogo feito pela causa da natureza, também teria sido destruído aquela sarça. Porque fogo feito pela mão de homem queima, estraga, vira cinza. Fogo feito por movimento de homem logo destrói. Não tem constância, não tem mudança de vida, não tem arrependimento, não tem salvação. É fogo feito por mão de homens. Mas aquele fogo feito pelo Senhor, aquele fogo que vem sobre a sarça, mas não se queima, é aquele fogo que consome a sua vida, que vai te levando por caminhos a qual a presença de Deus vai enchendo a sua vida. É um fogo que não consome, é um fogo que não vem da terra, é um fogo que não vem da natureza, é um fogo que é derramado através do céu. Esse fogo muda a história, esse fogo transforma, esse fogo liberta, esse fogo muda caminho, esse fogo cura, esse fogo traz a presença. A Lucas marcou esse fogo, é a presença de Deus, é aquela presença que você ora por uma pessoa e ela é curada, é aquela presença que você prega a palavra de Deus na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, e a pessoa aceita Jesus. É esse fogo que está aqui nessa noite, é essa presença que está aqui nessa noite. Irmão, eu não sei se você está sentindo, mas hoje eu estou cheio dessa presença. E se você está sentindo essa presença, dá um glória a Deus para Jesus. Talvez você chegou aqui nessa noite e os vizinhos da sua rua, ou alguém do seu trabalho, olha para você e fala: esse irmão tem uma vida totalmente rotineira. Ele vai para o culto na terça-feira, na quinta, no domingo, ouve a palavra, canta, e é todo dia isso. Mas eles não entendem, Michael, que o que atrai a gente não é pregador, o que atrai a gente não é o louvor, o que atrai a gente não é as pessoas, o que atrai a gente é a presença do Espírito Santo. É aquele momento que você não tem mais força e Ele te fortalece. É aquele momento que você pensa em desistir e largar tudo e Ele te renova. É aquele momento que você olha para o lado, para o outro, não tem mais solução para a sua vida, mas na frente há um caminho, há o Espírito Santo de Deus te apresentando, dizendo para você: segura mais um pouco, aguenta mais um pouco, eu tenho água, eu tenho mantimento para ti, aguenta mais um pouco, segura mais um pouco, porque há uma presença liberada para você, há um Espírito liberado sobre a sua vida, e esse Espírito te transforma dia após dia, esse Espírito te renova dia após dia, e esse Espírito é a presença de Deus sobre as nossas vidas. Talvez as pessoas podem olhar para nós e criticar, mas nós sabemos o que a gente vem atrás aqui nessa noite. Nós sabemos que é a presença de Deus, é a presença de Deus que nos transforma. No capítulo 3, versículo 3, Moisés, ele vai até a sarça para contemplar aquela grande maravilha, porque a sarça não se queimava,
Porém, para que Moisés pudesse contemplar aquela maravilha, ele tinha que chegar e se aproximar até a sarça. Ele tinha que chegar até ela. Porque entenda, irmão, para que a gente venha desfrutar da presença de Deus, é necessário que a gente chegue até Ele. É necessário que a gente se aproxime mais dEle. Para que a gente possa contemplar as maravilhas e as grandezas de Deus, é necessário que a gente conheça Ele. É necessário que a gente dê um passo para Ele. É necessário que a gente largue tudo para chegar mais próximo dEle. E Moisés faz isso. Ele vai até a sarça. E ele observa de longe a sarça. E para ele, Júnior, aquilo não está bom. Porque não adianta você só olhar de longe. Não adianta só você olhar de longe. É necessário que você chegue até perto para desfrutar da presença dele. Moisés observa a sarça e vai até ela. Só que o interessante aqui é que Moisés, Michael, ele não vai em casa trocar de roupa. Ele não vai em casa trocar de sandália. Ele não precisa mudar a sua forma de falar. Ele não precisa mudar a sua forma de se expressar. Ele não precisa fazer nada. Só precisa chegar até Jesus primeiro. Porque muitas das vezes a gente, para ter a presença de Deus, a gente fala assim: não, eu preciso mudar primeiro para depois chegar até Jesus. Eu preciso parar de fazer isso para depois chegar até Jesus. Mas não. Jesus, ele te chama. Ele se apresenta para você. E você pode vir como quiser. Porque sem a presença de Deus você não consegue largar os vícios. Sem a presença de Deus você não consegue largar a prostituição. Sem a presença de Deus você não consegue mudar de vida. Então você chega até Deus, mas porém não permanece da mesma forma que você chegou. Então Moisés, ele chega até a sarça e ele vê aquela maravilha. E quando Moisés chega até a sarça, a sua vida vai mudar. De um simples pastor de ovelha, ele passará a ser um libertador do povo de Israel. E simbolicamente, o Egito é visto como um mundo, como a escravidão do pecado sobre o mundo. Entenda que o Egito, ele nos aprisiona. O mundo, ele nos aprisiona. Ele oferece pratos, ele oferece mulher, ele oferece muitas coisas para nós, para tentar nos tirar a nossa visão de chegar um dia aos céus. Então aquele povo estava sendo escravizado. E Deus levanta Moisés para libertar aquele povo. E nós também estávamos escravizados pelo pecado. Nós não tínhamos salvação, não tinha mais solução para a nossa vida. Mas o Senhor já tinha criado um plano. Ele via o seu Filho amado Jesus para morrer por mim e por você. E se hoje você chegou aqui nessa noite é porque Ele tem tido misericórdia da sua vida. Se você chegou aqui nessa noite é porque o Senhor veio aqui como homem, morreu por mim e por você, para que nós viéssemos desfrutar da salvação através dele. E aquele homem que vai passar a andar com Deus dia e noite, Deus não vai deixar faltar mais nada para Moisés. Vai lhe dar vida, e vida com abundância. E essa presença, Júnior, que eu estou falando aqui, ela também se encontra no livro de Gênesis. Certa feita, lendo a Bíblia, e a Bíblia diz assim: e a Bíblia dizia assim: sobre a terra pairava o Espírito de Deus, e a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito Santo do Senhor andava sobre ela, pairava sobre ela. E o Senhor diz: haja luz e houve luz. E depois daquilo teve vida. E depois daquilo teve mudança, teve renovo. De uma terra vazia agora tem uma terra cheia do Espírito. E assim também era a minha vida e a sua vida. Longe de Deus a gente era vazio, a gente era fraco, a gente não era nada. Mas a presença de Deus nos encontrou. Hoje nós temos forma, somos imagem e semelhança de Deus. Nós não somos mais vazios. A presença de Deus está sobre o nosso coração. Aleluia, Deus. Éramos falhos, pecadores, sem forma, vazios. Mas o Espírito Santo nos encontrou. Aleluia, Deus.
Então Moisés, ele vê aquela sarça e se aproxima da sarça. E quando ele vai chegando perto, no versículo 4, Deus, ele vê que Moisés está se aproximando. E ele fala assim: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. No versículo 5, Deus vai continuar e diz: não se aproxime, tire a sandália dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. Porque entenda que, primeiro, a gente é chamado. Segundo, a gente tem que se aproximar. E o terceiro, a gente tem que entender que não é de qualquer forma que nós vivemos diante da presença de Deus. Quando Moisés chega até a presença, o Senhor brada através da sarça e diz: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é terra santa. No Oriente Médio havia uma cultura que os lugares que era sagrado, consagrado a Deus, o povo entraria descalço, sem sandália, ali mostrando respeito, ali mostrando reverência diante da presença de Deus, mostrando que não é de qualquer forma que devemos viver diante da presença de Deus. Então Deus ensina a Moisés que ele já tinha andado da forma que ele queria, ele já tinha andado da maneira que ele queria. Porém agora, se ele quisesse viver uma nova vida, ele teria que tirar a sandália dos pés. Ele teria que largar tudo. Ele teria que abrir mão de tudo e viver conforme a presença de Deus. E Moisés é chamado. E agora chega um ponto que me chama muita atenção, que serviu muito para mim também. Quando Moisés chega até a presença de Deus, ele manda tirar a sandália dos pés. Mas só que Deus, ele não obriga Moisés a tirar a sandália dos pés. Ele fala assim: ó, tira a sandália dos pés, porque o lugar que tu pisa é santo. Naquele momento, Moisés poderia retroceder àquela chamada. Moisés poderia olhar e falar assim: não, não quero não. Não, ministério não é para mim não. Pregar não é para mim não. Louvar não é para mim não. Fazer a obra de Deus não é para mim não. Só que ao invés de Moisés retroceder esse comando, ele tira a sandália dos pés e diz: Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Eis-me aqui para fazer a tua obra. Eis-me aqui para me fazer aquilo que eu fui chamado. Talvez você esteja aqui nessa noite e você se encontra da mesma forma que Moisés. Deus te atraiu até aqui. Ele te chamou até aqui. Ele te trouxe até aqui nessa igreja hoje, para te dizer: eu tenho um chamado na tua vida. O mundo não te pertence. Amizades do mundo também não pertencem a você. Prostituição não faz mais parte da sua vida. Desejos carnais também não faz parte da sua vida. O mundo não tem nada a te oferecer. Mas hoje Deus te chama do meio da sarça e diz: se você quer algo comigo, tira a sandália dos pés. Renuncia amigo, renuncia amizade, renuncia a prazeres, renuncia a desejos, porque Deus te chama hoje. Ele te chama hoje do meio da sarça e diz assim: a minha presença é maior, o que eu tenho para você é maior, a história que eu tenho para você é maior. Talvez você jovem, adolescente, irmão e irmão que chegou aqui hoje, que ainda não conhece essa presença, eu te convido a desfrutar dela. Eu te convido a abrir o teu coração nesta noite e dizer: Deus, hoje eu tiro a sandália dos pés, porque eu sei o que tu tem para mim é melhor. Certa feita, já encerrando, eu estava orando e eu falei assim mesmo para Deus na minha oração. Eu tinha me batizado nas águas, me batizei aqui, ano retrasado. E na minha oração lá atrás, eu falei e disse assim, eu acho que foi até bobeira no momento, na empolgação, no louvor e tudo. Falei: Deus, a partir de hoje, eu quero ser separado para ti. Eu quero ser um jovem usado por ti. Eu quero largar a minha vida para te seguir.
E nesse tempo eu fiquei sem amizade. Esse tempo eu fiquei sem nada. Era só eu e Deus. Mas só que Deus me colocou em um grupo. O grupo de pessoas também sedentas pela presença de Deus. Naquele momento Deus começou a colocar amizades evangélicas do meu lado. Começou a colocar pessoas para me ajudar na minha caminhada. Eu não sei como você chegou nessa noite. Eu não sei como está a sua vida com Deus. Eu não sei o que você está passando ou está enfrentando. Mas eu quero te dizer algo nessa noite. E quero que você guarde no seu coração. Vale a pena renunciar ao mundo, renunciar à sua vida, renunciar ao seu eu, para ter a presença de Deus. Fique de pé nessa noite. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Você que está aqui nessa noite e você ainda não teve uma experiência com Deus, você não conhece esse Deus, você ainda não tomou uma atitude diante dessa presença, você que está distante e nessa noite você está aqui, você que está afastado da presença de Deus, ou você que nunca deu esse passo diante da presença de Deus, hoje Deus te chama. E Ele diz que tem um projeto na sua vida. Tem uma promessa na sua vida. Tem uma história para você. Não adianta você ter vergonha. Você tem que ter coragem. E você que está aqui nessa noite, que tem essa coragem de dizer: Deus, hoje eu entrego a minha vida para Ti. Hoje eu quero viver dessa presença. Eu quero viver dessa história. Eu quero sentir tudo isso que o pregador falou aqui hoje. Eu quero carregar essa presença comigo. Deus está te chamando hoje. E não perca essa oportunidade. Venha chorando, venha quebrantado, mas não deixe passar. Deus está aqui nessa noite. Ele quer você novamente na presença dele. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.